Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos à edição desta semana do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Alto Minho, no seguimento do tema da última semana, das últimas semanas, sobre as habilidades sociais, as soft skills. Vamos hoje falar de sentimentos e emoções. É o tema que propomos para esta conversa, Maria do Céu. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. Os sentimentos e as emoções são muitas vezes, nós pensamos que é a mesma coisa, ou então não conseguimos entender o que é um ou o que é o outro. E nós hoje vamos falar assim de uma forma muito transversal para terem uma ideia da diferença entre eles e da importância de nós termos muito cuidado com as emoções. As emoções são uma resposta a um estímulo de um determinado ambiente. São passageiras e são rápidas. E os sentimentos o que é que são? Os sentimentos são causados pela emoção, e por isso é que nós devemos ter imenso cuidado com esta história das emoções e dos sentimentos. E ambos podem ser positivos ou negativos. Negativos, mas assim de uma forma assim para que se entenda a profundidade, e porque às vezes as pessoas pensam porque é que é inteligência emocional, porque os sentimentos depois podem andar num ciclo vicioso de emoções e emoções que geram de sentimento e que nunca acaba, e por isso é que se tem que ter imenso cuidado quando nós falamos de emoções e na coisa fantástica que é de antever, de nos conhecermos, de conseguirmos antecipar e de conseguirmos perceber como é que tudo vai acontecer. E se nós percebermos isto, vamos ter muito mais cuidado. Nós, no momento de inspiração, costumamos dizer que uma das coisas mais fundamentais é, perante algo que nós, num determinado momento, podemos reagir quase de uma forma automática, é dar 15 segundos de silêncio, é respirar profundamente e depois pensar, e a seguir pensar que aquilo que está a ser dito não é um ataque pessoal, mas é só uma opinião do outro. Isto é a base de qualquer relacionamento consigo e com os outros. Porquê? Porque isso vai protegê-lo a si, principalmente a si, de emoções que, por sua vez, que lhe vão gerar mal-estar e que, por sua vez, que podem gerar sentimentos e depois podem gerar outras emoções que, num ponto muito mais brutal, podem causar doenças. Desculpe só, porque já adiantou isso e é bom que fique bem marcado, dizer que os sentimentos são uma consequência das emoções. Sim, os sentimentos, o que gera um sentimento é uma emoção. O problema é que se nós não estamos atentos, não é? E nós vamos explicar quais são, de uma forma básica, quais são as emoções mais conhecidas, os sentimentos, para se ter mesmo aquela ideia do que realmente nós estamos a falar e da importância que é para o nosso bem-estar. Nas emoções há aquelas primárias que é o medo e que é a alegria. Há as secundárias que estão mais escondidas, que é tipo o nervosismo, a culpa ou a vergonha. E depois há aquelas que estão muito ligadas, que estão muito interiorizadas e só realmente não se percebe realmente as pessoas de fora, que é a fadiga ou então a calma e a serenidade. E quando nós falamos destas coisas, nós temos que perceber primeiro quais são as emoções, porque há uma ideia que é emoções e sentimentos, e quais são as emoções mais universais. É o medo que deve ser entendido primeiro como uma reação da nossa amígdala, que é uma coisinha que nós temos no cérebro que realmente existe como uma resposta para nos proteger. Mas também podemos ver o medo numa atitude de nós não conseguirmos dar um passo para outra situação, para outra escolha, e isso nós temos que entender até que ponto o medo nos protege ou realmente o medo, sem ser falado, sem ser debatido, o medo realmente nos bloqueia. Depois há outra emoção básica que é a raiva, não é? E a raiva que é uma resposta a algo que nos desagrada ou que nós consideramos terrivelmente injusta. É uma resposta agressiva. E é uma resposta agressiva. E nós muitas vezes, queridos ouvintes, isto só pode ser uma ideia para que vocês possam aprofundar mais ou não o vosso comportamento convosco e com os outros. Porque a raiva, no fundo, é uma resposta violenta a algo,
E nós temos que perguntar porquê é que nós reagimos assim. Reagimos assim porque temos a nossa história, temos as nossas ideias, temos as nossas razões, temos as nossas convicções e muitas vezes entendemos algo exterior como um ataque e nós consideramos injusto. E assim, às vezes, reagimos com a raiva. A raiva nunca é positiva, enquanto que o medo pode, por exemplo, imagine que anda a 200 à hora. Você de repente tem medo porque pode-lhe acontecer alguma coisa. E este medo é saudável porque o protege de outras coisas. Ou imagine que vai para um bosque e vê uma cobra. Tem medo, mas isto é uma reação de proteção à sua integridade física. A raiva não. A raiva é um problema de ego, porque se você entender que outra pessoa é só uma opinião e se você se proteger contra as opiniões dos outros e estiver seguro e confiante daquilo que é, realmente não tem tanto efeito e não vai explodir. Porque eu acho que muitas vezes nós explodimos e às vezes nem percebemos bem porquê, mas explodimos e depois arrependemos, dizemos coisas que não devemos dizer e pronto, acho que nunca fica bonito. A alegria é daquelas coisas maravilhosas que é outra emoção, a alegria, que é... Maria, só aqui podemos juntar duas porque são antagónicas, que é a alegria e a tristeza, não é? Sim, mas por exemplo a alegria... vamos começar pela alegria porque eu acho que a tristeza vem muito no seguimento do medo, da parte raiva. Antagónica, não é? É o outro lado. E é importante nós conhecermos a alegria e a tristeza. É impossível nós estarmos alegres o tempo todo. É impossível nós vivermos num estado de elevação tal, porque nós somos seres humanos e mesmo que nós entendamos que a opinião do outro, que a vida, que todo o nosso contexto que não nos deve afetar, nós somos seres humanos e estamos aqui muitas vezes predispostos a este tipo de coisas e sentir alegria e tristeza é só uma capacidade humana e vamos entendê-la como uma vantagem. A tristeza também lhe dá aquela percepção de que algo aconteceu e que não correu bem e, mais uma vez, dá-nos um conhecimento daquilo que nos faz mal e é importante nós percebermos que aquilo que não nos faz bem temos que pensar seriamente ou então fazer outra escolha. A alegria está muito associada a momentos de felicidade. A alegria é algo que nós também devemos tentar cultivar e aprender porque é a forma mais fantástica de nós lidarmos com os problemas, com as frustrações, com as expectativas que chegam a um ponto em que nós achamos que ficamos derrotados e nós temos que guardar momentos na nossa cabeça e na nossa vida, tipo o nosso quarto das medalhas que nós falamos tanto aqui no Momento de Inspiração, para nos socorrermos quando outras coisas nos apanham assim muitas vezes sem contar. Nós falamos também, é fundamental na nossa vida nós aprendermos a celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas, os nossos momentos de alegria plenos, porque isso, além de nos dar saúde, dá-nos também a capacidade de antever e até de lidarmos com as emoções de uma forma mais positiva. Que eu acho que é aquelas coisas que nós devemos realmente ter atenção. Depois temos a repulsa. Nós, sem nos darmos conta muitas vezes, nós temos algo que não sabemos bem explicar, mas que nos dá repulsa, que nos dá nojo e que às vezes até nos surpreende, porque nós não deveríamos sentir isso. E eu acho que esta questão da repulsa deve ser um bocadinho, não deve ser entendida como algo que é muito negativo, mas deve ser entendido como algo natural no ser humano, que perante algumas coisas, tipo ver algumas coisas no chão que nos dá assim, ou ver uma situação em seres humanos e que nos pode dar uma ideia de repulsa, nós devemos entender que é uma resposta natural de nós e da nossa forma de estar a algo que realmente nos desagrada. Mas isto não é assim tão negativo se nós virmos as coisas de uma forma muito pragmática. Nós só temos que entender que é normal. Até porque é uma coisa distinta da raiva. Sim. Embora muitas vezes se tente fazer uma colagem entre uma coisa e outra. Não é? É porque a repulsa levada ao exagero e colada à raiva gera situações de xenofobia, de racismo, de pouca flexibilidade.
na comunicação, e isso nós temos que ter algum cuidado, mas lá está, nós depois temos que ver as diferentes associações e na nossa vida, e nós pensarmos o que é que nós fizemos nesta ou naquela situação, e nós percebermos que realmente há coisas que são normais, e quando nós sabemos os nomes delas, nós até sabemos lidar melhor com todas as situações. E depois falta o desgosto, não é? E falta o desgosto, que o desgosto é das coisas que é impossível não sentir desgosto por um projeto que correu mal. É impossível não sentir desgosto por uma relação que correu mal. É impossível não sentir desgosto por uma pessoa querida que, entretanto, morreu por uma fatalidade. É impossível não sentir desgosto com tragédias humanas e por aí fora. Sobretudo quando temos umas determinadas expectativas, não é? Em relação a alguma coisa. Sim, por exemplo, desgosto para mim também é ver que o nosso planeta, que não estão a ser tomadas as devidas medidas para a proteção do planeta. Desgosto para mim é perceber que o Afeganistão está a braços com uma crise humana e que realmente os afegãos vão ter problemas sérios, principalmente as mulheres. Para mim isso é um desgosto, porque acho que a comunidade internacional devia se unir em pró da defesa, e não só algumas organizações. Por isso, estas questões destas emoções são muito importantes. Porquê? Porque com a continuidade e sabendo que uma emoção gera um sentimento, e depois o que é que o sentimento vai gerar outra emoção, e andamos assim tipo o ratinho que anda naquela argolinha que não sai do sítio. E por isso há algumas coisas que nós gostaríamos de dizer muito rapidamente sobre, que são pontos cruciais sobre as emoções, e que nós já falamos assim de uma forma geral aqui no Momento de Inspiração, mas não tão vincado. As suas frustrações e as suas más emoções não são curadas com queixas. Porque reclamar sobre alguma coisa não vai resolver absolutamente nada. Primeiro você tem que entender que as suas emoções é um projeto em contínua evolução e em trabalho contínuo, para que você aprenda a lidar e para que encontre uma harmonia entre aquilo que existe, aquilo que você quer e a sua vida. E por isso você tem que entender o que existe, o que quer e o que é que você pode fazer. E uma das coisas que você pode fazer é realmente deixar de se queixar, deixar de reclamar da vida. Nós falamos muito já no Momento de Inspiração sobre o reclamar, que não ajuda nada. E quando você aponta dedos ao exterior, você tem dedos apontados para si mesmo. E por isso, antes de reclamar, perceba a sua posição dentro do ambiente ou dentro da situação que está a reclamar, e você vai perceber que afinal a sua atitude não é assim tão coberta de razão, e até porque a razão acaba por não existir, e a sua verdade acaba também por não ser verdade universal, e é porque há muitas outras verdades. E isto eu acho que é importante nós percebermos relativamente às emoções. Outro passo crucial relativamente às emoções é não ter vergonha, nem problemas absolutamente nenhum, porque a vergonha é uma emoção. Não ter problemas, dizer, não gostei disto, aquilo deu-me tristeza, aquilo deu-me desgosto, porque nós, com o tempo, e quando vamos aprendendo ou lendo algumas coisas, nós começamos a associar emoções como negativas ou menores, ou que evidenciam o nosso lado sombra, ou que evidenciam, por exemplo, algumas características que nós não gostamos, mas que elas existem em nós. E por isso, descrever o que nós sentimos em cada momento, sem drama, de uma forma pragmática, não gostei por isto e por isto, já está. E assim, não há que fazer uma discussão, é só descrever, não gostei disto porque, de uma forma mais racional, sem dramas, e descrever porquê. À medida que você fala, é o passo de gigante para que elas não tenham uma função negativa na sua vida, e que não gerem sentimentos, e que não gerem reações, e que não gerem ações que depois se vai arrepender. Sobretudo aquelas reações que falámos há pouco, uma raiva, não é? Sim, nomeadamente a raiva. Outro ponto que é fundamental nesta questão, e que está muito associado ao anterior, é observe sempre as emoções alheias. Não é com uma atitude crítica nem de julgamento, mas você observando os outros na vida, e isto é uma atitude até muito engraçada da meditação. Eckhart Tolle fez isso durante muito tempo, sentado num banco, olhar para o rio e num jardim.
veja como é que as pessoas reagem, porque ao ver os outros, você vê-se assim mesmo. E muitas vezes nós dizemos, aquele parvo, aquele não sei quem, não sei o que mais. Mas nós temos que pensar, mas eu também já fiz aquilo. E por isso, nós ao vermos as emoções nos outros, nós acabamos por ter uma lição muito importante. E às vezes surpreendemos-nos porque vemos pessoas que tomam reações completamente diferentes daquelas que nós tomaríamos numa situação igual, não é? E às vezes ficamos muito admirados como é que isso acontece. Sim, mas nós muitas vezes também as temos. E o importante nesta observação não é julgar e nem criticar, é percebermos melhor a nós mesmos e como nós muitas vezes respondemos de uma forma primária e não eficiente. Eu acho que isto é importante numa discussão acesa, digamos assim, e muito primária, ou seja, pergunta-resposta, consideração por consideração, sem momentos de reflexão, nunca são salutares. Nunca, queridos ouvintes, eu e o Fernando dizemos isto desde o momento zero. Há discussões que, acima de tudo, tem que se virar as costas e permanecer no silêncio, por muito que lhe custe, por muito que aquilo que possa ouvir que lhe magoou, você tem que perceber que aquilo não é, nem representa absolutamente nada do que você é, e um dia terá tempo para falar sobre isso com calma e como deve ser. Outro ponto fundamental que nós falamos aqui no momento de inspiração, esta questão das emoções, e há muitos conceitos que dizem que as emoções mal resolvidas e com o tempo, nomeadamente a tristeza, e acabam por gerar situações graves de saúde. Aquilo que nós estamos a dizer é que, sem ser essas situações graves de saúde, você realmente não tem uma vida com bem-estar, com felicidade, com paz, com tranquilidade, com propósito, com vontade. Percebem? E isto que nós estamos a dizer é importante para que se conheça, para vocês conseguirem antecipar e para que não olhem para os outros e digam, eu sou o máximo, e nós numa situação igual temos uma reação muitas vezes pior. E este ponto é fundamental. Desculpem eu estar a repetir, fundamental, porque nós andamos aqui talvez há 6 meses a dizer que pedir ajuda é um ato de coragem e um ato de inteligência. Nós devemos acabar com a ideia que nós somos capazes de tudo, porque não somos. E ir a um psicólogo, a um psiquiatra, a um psicoterapeuta, fazer aquilo que deve ser feito para que nós não tenhamos aquilo que neste momento está muito em moda, que é o foro das doenças mentais, porque as doenças mentais não é só o maluquinho, o tolinho, a esquizofrenia e por aí fora. Não, as doenças mentais estão muito ligadas à depressão, à ansiedade, ataques de pânico e por aí fora, que realmente retiram o prazer da vida, a felicidade de viver a vida como ela deve ser vivida, com prestígio e com dignidade, sendo a nossa expressão o mais possível da excelência e não ao contrário. E que alteram o nosso comportamento muitas vezes. Que alteram todo o nosso comportamento e alteram até muitas vezes a nossa escala de valores, aquilo que é importante, e eu acho que por isso é que nós estamos a fazer este programa e assim, peça ajuda. Olha, se não tiver a quem, nós estamos aqui super disponíveis para que esteja à vontade. Depois, outro ponto também que deve ter em conta é não tenha medo de ter um conflito interno, não tenha medo de numa determinada altura, ter duas ideias para si que são válidas. Eu acho que nestas ideias que nós temos muitas vezes de conflito interno tem que se ver e tem que se dar um tempo para que a melhor solução flua, e realmente pedir ajuda pode nos ajudar a ver outra perspectiva, porque neste conflito interno, o que é que acontece? Nós estamos tão habituados a viver a nossa vida dentro do nosso conceito, dentro dos nossos objetivos, dentro das nossas metas, que muitas vezes esquecemos dos outros, esquecemos de tudo aquilo que nos envolve e muito mais, esquecemos que a vida não é previsível, não é expectável, que por muito que nós possamos fazer, vai haver sempre coisas que nós estamos a contar que nos dão tristeza ou que nos dão muita alegria, e por isso nós, à medida que vamos tendo mais informação, melhor estamos preparados para responder de uma forma menos emocional, de forma negativa, e mais proativa nas situações, porque é isto que nós estamos a falar. Outro ponto que nós falamos aqui, eu até já referi, é
você não é juiz de nada. Não faça comentários acerca das emoções dos outros como se fosse o detentor da verdade. Não diga que aquilo ou aquilo é ridículo. Nós temos que parar com estas atitudes, com estas críticas e com estas considerações como se fôssemos os maiores das coisas. Não! Uma coisa é fazermos a observação, outra coisa é fazermos o comentário. Sim, né? Como dizíamos há pouco, observar as emoções. Uma coisa é observar para Depois, autoconhecimento. Depois outra coisa é os juízos de valor, não é? Outra coisa é aquilo que nós estamos sistematicamente a verbalizar, nós estamos sistematicamente a criticar, ou porque é o futebol, ou porque é a Fórmula 1, ou porque é isto, ou porque é aquilo. Nós estamos sempre a condenar, dentro da nossa escala de valores, o comportamento dos outros. Quando isto nós estamos a dizer é parar um bocadinho, porque a questão da observação é para você cada vez mais ser o melhor que você pode ser, mas não é para ter essa atitude como se fosse um Deus e os outros estão mal e você está bem. Porque você um dia até pode se convencer disso, que não é, nunca é assim, e um dia está sozinho a conduzir do lado oposto da autoestrada e pensa que está muito bem e tem um acidente. Isto é um sentido figurado daquelas ideias de que nós somos sempre as pessoas que estamos sempre no lado certo e que temos a verdade ao nosso lado. E não é, isso nunca acontece, porque há sempre outras verdades, há sempre outros lados, há sempre outras expectativas e há outras perspectivas. E nós, com a nossa capacidade de manter a mente aberta, devíamos estar cada vez mais atentos a isso. Outro ponto fundamental que nós também aqui já falamos, e acontece muito isso nas entrevistas e nos atores, é que nós devemos dar, e eu não dou isso e peço desculpa ao Fernando, é dar tempo, dar 15 segundos para que a pessoa acabe de falar. Eu tenho o terrível hábito, e acho que muita gente também tem, de mal a pessoa fala, nós já estamos a seguir. Ou seja, nós não temos a capacidade de ouvir, que é uma coisa brutal, porque nós estamos constantemente a pensar como é que vamos contrariar a ideia do outro. Ou até fazer valer mais as nossas ideias. Ou então estamos aqui a esgrimir. Puxar o argumento, não é? Ou então estar aqui a esgrimir porque nós é que temos razão e mais ninguém a tem. E eu acho que pensar naquilo que vai dizer é fundamental, não fazer um drama e fazer escrever o que é que vai ser, mas pensar naquilo que vai dizer e pensar essencialmente na forma como vai dizer. Daí nós acharmos que numa situação complicada e de conflito e de raiva e de tristeza, nós devemos permanecer em silêncio e falar e dar a nossa ideia e falar abertamente daquilo que sentimos noutra situação, noutro dia e noutro ambiente, porque numa situação de calor nada se resolve e muitas coisas são ditas e que depois de ser ditas ficam ditas para sempre, não é? Por isso não vale a pena. Resista a tentações, ou pelo menos tente, que são aqueles impulsos, não é? E tem a ver com as tentações que muitas vezes passam pelo lado da comida, da bebida, do café, do cigarro. Isso às vezes são compensações, não é? São compensações, mas nós também temos que perceber que... Há pessoas que quando estão deprimidas, por exemplo, comem muito. Sim, eu também falo por mim, eu também às vezes também estou, eu digo que estou super desconsolada e que qualquer coisa que como e qualquer coisa que faço não me dá aquela boa sensação. E como é que se resiste a essa tentação? Eu acho que eu faço sempre uma coisa que eu acho que para mim que funciona, que é beber água. Beber água. Porque... eu vejo a água como algo que é fundamental e que toda a gente deve ver como algo fundamental para a nossa continuidade e para a nossa permanência aqui, como nós conhecemos, e dá-me um tempo e dá-me também algum relaxamento para realmente não comer bolas de Berlim e por aí fora. Mas há momentos em que nós o fazemos e o que é que acontece? Arrependemos. E depois sentimos mal dispostos, porque afinal aquilo é gerado por uma emoção, não é? De alguma coisa que não está muito bem e nós devemos realmente dar um tempo. E que pode causar um distúrbio sério, não é? Sim, e pode causar um distúrbio sério e daí nós estamos aqui a falar sobre isto porque, queridos ouvintes, se nós estamos com informação, nós realmente podemos organizá-la dentro de nós para termos a melhor resposta.
E isto são alguns cuidados básicos relativamente às emoções. Os sentimentos. Não se esqueçam que as emoções são. Por isso é que eu acho que nós que devemos dar um tempo para que a vida aconteça, porque as emoções são curtas no tempo. Não são permanentes, por isso nós temos que arranjar estratégias para que algo flua. E isto, queridos ouvintes, eu digo beber água quando estou desconsolado ou quando não estou assim muito bem, mas também quando sentimos raiva ou quando sentimos medo. O medo, para mim, quando eu tenho medo, é sempre uma atitude de precaução e até de sobrevivência. Eu estou sempre muito atenta ao medo, mas relativamente às outras, eu dou sempre um tempo de que eu até utilizo um mantra, uma oração, uma música para que as coisas aconteçam e não se fixem. Uma das coisas mais engraçadas... Desculpe só, nós já não temos muito tempo, nós tínhamos que falar dos sentimentos, não vamos já hoje ter tempo de falar sobre isso, mas como só temos um minuto antes da música, se calhar hoje era melhor fazermos agora uma conclusão sobre a parte das emoções. Vamos deixar os sentimentos para a próxima semana. O mais importante de tudo relativamente às emoções é que nós percebamos de uma vez por todas que muitas das coisas que acontecem têm um nome. Se nós lhe dermos o nome, acabam por não ser um bicho de 7 cabeças na nossa cabeça. Não somos maus seres humanos porque sentimos isto ou aquilo, só somos seres humanos e estamos a fazer o melhor que podemos. Ter este conhecimento ajuda-nos, e se vocês puderem, vejam Daniel Goleman em tudo que puderem, porque ajuda-nos a ter uma atitude de antecipação relativamente às emoções, para que elas não gerem sentimentos que muitas vezes olhamos para trás na nossa vida e nos arrependemos amargamente de coisas que aconteceram, de sentimentos baseados em nada. E é isto que nós dizemos, baseados em pó, que nós superamos e não fica sem nada. E uma das coisas que nós dizemos é só: vejam a informação, estejam com alguma cautela, não pensem que são os donos da verdade, porque não são, e não pensem que são os piores, porque também não são. É a altura de nós começarmos a reunir a nossa informação, de percebermos como é que nós estamos relativamente às emoções e realmente observar os outros nos diferentes âmbitos da vida. É um bom começo. E não se esqueçam que a água, uma oração ou uma música fazem milagres. E é com música que fechamos, Maria Céu, o programa de hoje, com Love is Battlefield, que é da Mais E, acho eu. Acho que sim. É mesmo. Fica aqui a promessa de voltarmos na próxima semana. Vamos falar dos sentimentos. Outra parte do programa de hoje, emoções e sentimentos. Vamos agora falar das consequências destas emoções. Ouvintes da Rádio Alto Minho, voltem connosco dentro de 8 dias. Muito obrigada.